Olá, boa tarde. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça com você. Nós estamos no pré-encontro. Nós vimos aí a primeira ministração, o pecado e as suas consequências, e agora nós vamos seguir com a segunda ministração, que fala sobre o primeiro Adão e o último Adão, ok? Parabéns pela sua decisão de estar no encontro com Deus. Cremos que será um tempo maravilhoso para todos, de céus abertos, em nome de Jesus. Então fica firme, que a gente já está aí na contagem regressiva, ok? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, vamos lá. Diz assim, versículo 22. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Glória a Deus. Nós temos essa ministração dividida em 5 pontos. Então, nesse primeiro ponto, a gente fala sobre a influência do primeiro Adão e a influência do último Adão sobre a nossa vida. O que o primeiro Adão fez? Ele nos tirou a eternidade com o seu pecado, e o seu pecado foi, então, lançado sobre nós por consequência. No livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 12, capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, em Adão nós perdemos a nossa eternidade, perdemos a nossa vida com Deus, nossa comunhão com Deus, e em Cristo nós então recebemos a justificativa, né? Tudo que nós perdemos em Adão, nós passamos a ter em Cristo. No livro de 1 Coríntios, né? Livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, deixa eu abrir aqui rapidamente. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 22, diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, né? Glória a Deus por isso, que é um texto semelhante nós lemos, né? Então, em Cristo nós somos vivificados, né? Em nome de Jesus Cristo, passamos então a viver a presença de Deus, né? A liberação daquilo que vem de Deus, promessas realizadas pelo sangue de Cristo, pela sua morte na cruz. Então nós somos resgatados e justificados pelo segundo Adão. Este é o primeiro ponto, ok? O segundo ponto é a redenção. O que Jesus fez por você, né, diante do diabo. Podemos comparar a redenção a um ato de alguém que dá a liberdade, né? No tempo da escravidão havia alforria, quando alguém pagava, comprava o escravo e, em vez de escravizá-lo, ele dava liberdade, né? No livro de no livro de Colossenses, deixa eu ver aqui, no livro de Colossenses com vocês, no capítulo 2, versículo 14, né? Colossenses 2,14 diz assim: tendo cancelado a escrita de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, Jesus venceu Satanás, venceu seu reino, venceu os demônios, nos tirou de todo tipo de escravidão, né, através da sua obra da cruz, da sua morte, da sua ressurreição. Então, em Cristo nós somos libertos, né? Nós somos livres de toda a ação demoníaca. Terceiro ponto: o que Jesus fez por você, por mim, por você, diante de Deus? Ele nos resgatou, ele nos tirou dessa iniquidade existente na nossa vida. Jesus nos resgatou, Jesus nos reconciliou com o Senhor, né? Ele tirou aquilo que nos afastava de Deus. Glória a Deus por isso. E o quarto ponto
é a santificação. O que Jesus então espera de mim e de você? Diz assim a ministração, o estudo da ministração. Quem é santo ainda peca? Sim, ainda peca. Mas o pecado em nossa vida deve ser acidente, não um hábito, né? Uma vez que a natureza pecaminosa foi arrancada e nós fomos então regenerados. Como que nós somos regenerados? Pela palavra de Deus, pela presença de Cristo, pela comunhão com o Espírito Santo. No livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Então há um conflito entre a vontade de fazer o errado e o desejo de viver com Deus. No livro de Romanos, capítulo 12, fala sobre a renovação da mente. Então é preciso ter decisão. Para buscar a renovação tem que ter decisão. Não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Somos chamados a andar não segundo a carne, mas pelo Espírito de Deus. É uma decisão, né? Uma decisão e uma luta, uma perseverança para que venhamos receber a transformação. A forma de enxergarmos a vida não é através de filosofia, não é através de nenhum tipo de conhecimento humano, nenhuma forma de sociedade. A nossa forma de enxergar a vida é de acordo com a palavra de Deus na comunhão do Espírito Santo. A palavra de Deus não se adapta ao nosso tempo. A palavra de Deus nos transforma para vivermos o tempo de Deus. O tempo de Deus é eterno. O tempo de Deus não está ligado ao tempo da sociedade, à história da sociedade, à história da humanidade. A palavra do Senhor, ela é única, independente da geração existente aqui na Terra. Então nós precisamos viver essa transformação. Cremos no poder da palavra, na comunhão do Espírito Santo, essa transformação. O que Jesus espera de nós? Que nós venhamos receber essa transformação. Sejamos regenerados pela palavra do Senhor. E o quinto ponto dessa ministração está sobre a acusação, o quinto e último ponto. O que o diabo sempre fará? Satanás nos acusa diariamente. A Bíblia afirma que a vitória pertence aos filhos de Deus. Glória a Deus por isso, né? Então não vamos ceder à acusação de Satanás. Tem um texto, deixa eu ler com vocês. Está no livro de Apocalipse. Deixa eu achar aqui rapidamente. No capítulo 12. Diz assim o texto, no versículo 10 e 11. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador, glória a Deus, de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida, mas a vida eterna em Cristo. Então, nós precisamos perseverar na palavra. Glória a Deus por isso, né? Assim a gente encerra esses 5 pontos, né? Vou pedir para vocês responderem algumas perguntas que eu vou estar colocando na descrição desse vídeo, né? E esteja aí atento às informações. Já já eu mando a terceira ministração na sequência do nosso pré-encontro, com a certeza de que esse encontro será impactante, tremendo sobre a nossa vida, amém? Parabéns novamente pela sua decisão. Até já já. Paz.